Paz do Senhor, irmãos, que deixa uma palavra aqui pra gente. Eu estava, hoje de manhã gravando a oração e aí veio essa palavra no meu coração, que está em Gênesis 37, versos 31, que vai falar assim: Então tomaram a túnica de José e mataram um cabrito e tingiram a túnica no sangue. E enviaram a túnica de várias cores e fizeram levá-la ao seu pai e disseram: Temos achado esta túnica. Conhece agora se esta será ou não a túnica do seu filho. Glória a Deus. Aí aqui vai dizer assim, ó. E reconhecendo-se, disse: É a túnica de José, meu filho. Uma fera o comeu, certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes, pôs saco sobre os seus lombos e lamentou seu filho por muitos dias. Irmãos, eu vejo aqui, o Senhor tem me falado aqui, é uma palavra que o Senhor trouxe aqui, uma palavra simples, humilde, mas que eu creio que vai falar no seu coração. Aonde está hoje o seu maior medo? O medo de Jacó era acontecer alguma coisa com José e com o seu outro filho. Por quê? A sua esposa tinha morrido e só ficou aqueles dois filhos. E eu imagino, assim, sabe, irmãos, que Jacó, ele tinha um grande amor pelos meninos, porque lembrava da sua esposa. Era a única coisa que ele tinha, assim, da esposa que ele amou tanto, né? Então, ele era Raquel e Leia, né? Mas ele casou com as duas. Todo mundo conhece a história, mas a mulher que ele amava era Leia. E essa deu 2 filhos para ele. E no último filho que ela ganhou, ela morreu. Então, assim, eu imagino, assim, que o Senhor colocou no meu coração, irmãos, que Jacó, o maior medo dele era que alguma coisa acontecesse com aqueles meninos, sabe? E esse medo dele fez ele falar aquelas coisas. Ninguém falou para ele o que aconteceu com Jacó. Armaram um plano, venderam que aconteceu com José. Venderam José para o Egito, né? Tiraram as vestes dele, porque a túnica de José incomodou eles. Eles tinham raiva daquela túnica, mas eles não olharam para o sentimento do seu pai. Não é que José era o filho preferido, digamos assim, mas ele lembrava sua mãe, aquela mulher estéril. Depois Deus abriu a madre de Raquel e ela ganhou José e depois concedeu mais um menino, né? E esse menino, dessa gravidez, ela morreu. Então, assim, eles tinham raiva, né, de José, porque Jacó tinha um apreço, né? Todo mundo fala que mãe e pai não tem filho preferido, mas nessa situação a gente vê, acho que sempre houve isso, uns filhos mais preferidos, né? E algum motivo tem por trás, né? Eu lembro que a minha mãe, quando ela engravidou do meu irmão, um dos meus irmãos do meio, ela trabalhava numa empresa e meu padrasto, os dois são falecidos hoje, né? E o meu padrasto vivia falando que minha mãe tinha traído ele. Minha mãe tinha traído ele, que minha mãe tinha traído ele, aquele filho não era dele, aquele filho não era dele. Foi 9 meses que minha mãe passou sofrendo com meu padrasto, dizendo que aquele irmão meu que estava na barriga da minha mãe não era filho dele. Pois o menino nasceu a cara do meu padrasto, mas a cara do meu padrasto. E minha mãe era o filho que mamãe mais pagiava, mais bajulava. Ixi, nós ficava com raiva. Por quê? Porque se mamãe fritasse uma galinha, um frango, a melhor parte era desse irmão. Nossa, mas a gente ficava com raiva. Eu chegava em casa para comer, a minha comida estava em cima da pia, separada, os pedaços, mas o pedaço que eu mais gostava estava dentro do forno, guardado para esse irmão meu, que era o preferido da minha mãe. Mas nós entendemos, e sempre entendemos, por quê? Foi a gravidez que mamãe passou mais perseguição.
foi a desse irmão. E minha mãe pegou um amor muito grande para esse menino. Eu imagino que mamãe deve ter orado muito, chorado muito. Foi a gravidez que trouxe dor para ela. Foi a gravidez que trouxe, assim, desgosto, porque ela ficou desgostosa com meu padrasto, não com a criança, né, irmãos? Então, assim, agora Jacó, ele se apegou a esse menino, o José e o outro menino, porque lembrava aquela mulher, aquele amor da vida dele. E agora os meninos vendem ele e traz a roupa dele suja de sangue, mataram um cabrito, lambuzaram no sangue do cabrito, entregaram na mão de Jacó. E o próprio Jacó falou, o medo de Jacó falou na boca dele. Olha o que ele vai falar aqui, ó. Então, aqui. E reconhecendo a túnica de seu filho, ele falou, uma fera o comeu, certamente José foi despedaçado. O maior medo de Jacó aconteceu na boca dele, no coração dele. José não estava morto, mas trouxeram notícias falsas para ele, dizendo, não falaram nada, mas o próprio Jacó, com medo dele, ele falou, meu Deus, o pior aconteceu, o que eu mais temia aconteceu com meu filho. Uma fera o matou, despedaçou meu filho. Agora você imagina, não tinha corpo. Ele não pegou o corpo, ele pegou as vestes do filho cheio de sangue. E ele mesmo falou, nossa, mataram meu filho. Uma fera pegou meu filho e matou. O maior medo de Jacó era perder aquele filho. E ele não esperou nada acontecer, ele mesmo falou. E quem estava culpado ficou quietinho, achando que estava tudo bem, né? Ia ficar por isso mesmo. Mas Deus tinha um plano na vida de José, Deus tinha um plano na vida de Jacó. Mais anos depois, mais para frente, Deus ia fazer Jacó e José se encontrar no Egito novamente, meus irmãos. Porque esse era o plano de Deus na vida de José, na vida de Jacó e na vida daquele povo de Deus. Deus tinha algo para fazer no meio daquela família, no meio daquele povo. Glórias a Deus. Então, meus irmãos, não deixe o medo falar por você. Aleluias. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Não deixa o medo na sua frente. O maior medo de Jacó era perder seu filho. Aleluias. Mas ele deixou o medo sobressair. Aleluias. Muitas vezes nós respondemos rápido, com medo. Tomamos alguns atalhos, fazendo alguma coisa. Ele sofreu muitos anos longe do seu filho, achando que o seu filho estava morto. Mas o seu filho não estava morto, estava guardado no Senhor. Eu quero dizer para você, não deixe a esperança morrer, não deixe o medo te aterrorizar. Acalma o seu coração, porque Deus te fará surpresas. Tem coisas grandes para Deus fazer na sua vida. Não deixe o medo responder por você. Aqueles culpados ficarem oculto, porque o próprio Jacó tinha dado um destino para o seu filho. Mas talvez se Jacó tivesse ficado quieto, aqueles homens, aqueles irmãos tinha falado o que tinha realmente acontecido com José. Mas era um cenário. Deus estava escrevendo um grande cenário de vitória na vida daquela família. Mesmo, meus irmãos? Ficamos com essa meditação e Deus abençoe sua vida. Em nome do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus. Você que ficou até aqui ao final, se inscreva, me segue e curte e compartilha em nome de Jesus. Um grande abraço. Meu nome é Cláudia, missionária Cláudia, em nome de Jesus, serva do Senhor.